Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação federal ligada a imposto indireto, IPI, depois a legislação estadual, no caso CMS, e por último o colega André irá falar da legislação previdenciária. Pois bem, com relação à legislação federal, o primeiro ponto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à tão esperada portaria da Receita Federal sobre o parcelamento especial dos débitos que estão ainda no âmbito da administração da Receita Federal do Brasil. Como todos bem sabem, na semana passada nós noticiamos aí que a Procuradoria-Geral da Fazenda já editou a portaria 6.757, de 1º de agosto, que regulamentava todo o processo de pedido de parcelamento, descontos, utilização de crédito de prejuízo e da base negativa. Então, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, semana passada saiu a portaria 6.757. Agora, saiu a portaria número 208 da Receita Federal, do dia 12 de agosto, que regulamenta a transação de créditos tributários sob a administração da Receita Federal. Esta portaria 208 da Receita Federal, ela é bem idêntica praticamente à portaria da PGFN. E ela trata, então, das possibilidades de transações. Então, lá está previsto a transação por adesão à proposta da Receita Federal, onde os contribuintes vão acessar o site da Receita e vai estar lá os seus débitos e quais os tipos de transação que podem realizar. Vai ter também a possibilidade da transação individual proposta pela Receita Federal, onde a Receita Federal ela vai notificar os contribuintes com propostas de negociação. E, por último, tem a possibilidade também de cada contribuinte fazer uma transação, uma proposta de transação individual para a Receita Federal, onde vai apresentar as suas análises da sua situação econômica fiscal e a sua condição de pagamento do débito, inclusive com a solicitação de redução de multa, juros e, se for o caso, também a compensação de débitos utilizando os créditos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social. No caso, com relação à proposta de transação individual, né, os contribuintes com débitos objeto de dívidas fiscais superior a 10 milhões de reais, eles poderão propor essas transações a partir de 2023. Tá? E também tem os contribuintes que têm os demais tipos de débitos. Tem recuperação judicial ou falido, também tem possibilidades de adesão com descontos especiais e a utilização dos créditos. Como tinha dito, a partir de 2023, né, para adesão, os contribuintes com débito superior a R$1 milhão até 10 milhões poderão, a partir de janeiro de 2023, fazer proposta de transação individual simplificada, que é uma proposta mais facilitada, mas só a partir de janeiro de 2023. Os demais contribuintes com débitos de valores até R$1 milhão, essas condições de negociação estão dispostas a partir de 1º de setembro. Então, a partir de 1º de setembro de 2022, que vai ser aberta a janela para os contribuintes acessarem os sites da Receita e começar a fazer as suas negociações de dívidas. Sempre lembrando, né, que a adesão a essas propostas de transação obriga o contribuinte, assim como tem os benefícios, tem obrigações. E uma delas é que o contribuinte vai ter que se manter em dia, ele vai ter que, não vai poder mais ficar com débitos em aberto, ele vai ter que estar sempre regularizando a sua situação. Dentro da própria portaria prevê que o contribuinte não pode usar a transação de forma abusiva, ou seja, daqui um pouquinho se transformar num devedor contumaz e querer estar sempre fazendo renegociações. E também que o contribuinte fica obrigado à adesão ao
a caixa eletrônica de correspondência. Aqueles que ainda não têm essa opção vão ficar obrigados, então quem aderir a esses contenciosos de parcelamento vai ser obrigado a aderir à caixa digital de correspondência. Então, com relação a parcelamentos de débitos no âmbito da Receita Federal, aqueles contribuintes que estavam aguardando essa possibilidade de parcelamento, saiu a portaria 208 e que entra em vigor a partir de 1º de setembro de 2022. Só relembrando que as deduções, para aqueles que conseguirem o direito à redução, a redução máxima é de 65% do débito, se não houver compensação de crédito ou de crédito decorrente de prejuízo fiscal e da base negativa. E, após concedidos todos os descontos, ainda tem a possibilidade de uma redução de até 70% com a utilização de prejuízos fiscais. Com relação à legislação federal, nós temos aí mais um item a apresentar para os senhores, que diz respeito a uma solução de consulta que, embora a decisão dela seja de dezembro de 2021, ela foi publicada agora em 12 de agosto, que ela trata mais especificamente com relação à pessoa física, que diz respeito à tributação de indenizações recebidas de danos materiais ou lucro cessante. Então, a Receita Federal, através das soluções de consulta, ela se posiciona quanto ao entendimento dela de tratamento tributário, de todas as receitas, rendas recebidas pelos contribuintes. Nesse caso, a solução de consulta de ZIT número 9008, da 9ª Regional, ela especifica que o valor recebido em ação judicial a título de danos materiais, danos emergentes, ele não é tributável, por não representar o acréscimo patrimonial, e ser uma mera reposição do valor do patrimônio anteriormente existente. E que os valores recebidos a título de lucros cessantes, esses são tributáveis, porque esse corresponde àquele ganho que o contribuinte deixou de auferir e que ele está sendo ressarcido. Então, como era um ganho, lucro cessante, o próprio nome já diz, ele está sujeito à tributação. Então, em termos de legislação federal, os dois assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora aí na sequência com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação federal e estadual, e depois com o colega André. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar da legislação do IPI, que é uma legislação federal, e também do ICMS logo em seguida, ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, relativamente às informações e legislações publicadas na semana passada. Na esfera federal, tivemos mais uma vez a suspensão da redução das alíquotas do IPI, que foram promovidas pelo decreto 11.158, agora do final de julho, para vigorar a partir de 1º de agosto, tudo de acordo com a notícia do Supremo Tribunal Federal publicada no dia 8 às 21 horas. É que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu novamente os efeitos de decretos presidenciais, e agora este novo, no ponto em que reduz as alíquotas do IPI sobre produtos de todo o país e que também sejam fabricados na Zona Franca de Manaus. Em 6 de maio, o ministro já havia deferido liminar na ação direta de inconstitucionalidade 7153, suspendendo os efeitos de outros 3 decretos presidenciais que reduziram as alíquotas do IPI sem medidas compensatórias para os produtos da Zona Franca de Manaus. O ministro atendeu o pedido do Partido Solidariedade, autor da ADI 7153, e do governo do Amazonas também, que ajuizou 2
ADIs, a 7155 e a 7159, todas questionando os 3 decretos presenciais anteriores, o 11047, o 11052 e o 11055, que trataram, obviamente, do mesmo tema que esse agora está sendo tratado. Segundo os autores, Partido Solidariedade e o governo do estado do Amazonas, esse decreto incidiria nos mesmos vícios de inconstitucionalidade apontados anteriormente. Eles pediram, além da extensão da liminar, o aditamento das ações para incluir a nova norma. Conforme Moraes, embora 61 produtos tenham sido excepcionados da redução do IPI por serem também fabricados na Zona Franca de Manaus, o novo decreto reduziu linearmente o tributo de centenas de produtos produzidos naquele local. Ou seja, apenas 11,5% do total de 528 produtos definidos com processo produtivo básico, conforme uma relação elaborada por um fiscal da Receita Estadual do Amazonas. Além disso, consolidou em 0% a redução da alíquota incidente sobre extratos concentrados ou sabores concentrados. Por essa razão, a seu ver, ficam mantidas as mesmas razões de inconstitucionalidade que fundamentaram a concessão de medida cautelar anterior. O ministro salientou ainda que, em manifestação na ADI 7159, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, afirmou que a redução da base da alíquota do IPI pelos decretos, não acompanhada de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus, tem o potencial de esvaziar o estímulo à permanência das empresas e a instalação de outras naquele local, comprometendo o desenvolvimento e a competitividade desse modelo econômico. Esta alteração, podemos dizer, a decisão, que realmente norteou a legislação federal no tocante ao IPI, quanto ao decreto que manteve reduções de alíquotas do imposto federal. Passamos agora para a legislação estadual do estado do Rio Grande do Sul. Tivemos algumas alterações. A primeira que nós destacamos é a redução da base de cálculo do ICMS incidente nas operações internas com gás natural veicular, o GNV. É que foi publicado um convênio ICMS, o 123, agora de 2022, que autorizou diversos estados, assim como o próprio Rio Grande do Sul, a conceder redução da base de cálculo do ICMS incidente nas operações internas, inclusive quando sujeitas ao regime de substituição tributária com GNV. O benefício fiscal que este convênio alcança terá como parâmetro a relação proporcional entre os valores do preço médio ponderado do etanol hidratado, combustível, na sigla EHC, e do gás natural veicular, o GNV, apurada com base nos valores de ambos os combustíveis publicados através de atos COTEPs, o de número 38, 39 e 40 de 2021. O anexo único do convênio transcreve por unidade federada a relação proporcional apurada entre os valores do EHC e do GNV, considerando para o Rio Grande do Sul a relação proporcional a 81,89%. Depois tivemos um decreto tratando de energia solar e eólica. Ficou estabelecida a data final
da vigência em 31 de dezembro de 2028 para a isenção do ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, atualizando inclusive os respectivos códigos NCMs dos bens beneficiados com a isenção. Também tivemos uma alteração, agora vinculada às orientações normativas, relativa ao devolve ICMS, estabelecendo a forma de cálculo da parcela variável e prevendo a periodicidade de atualização da base de cálculo do programa e realizando alterações relativas ao cancelamento do cartão, apenas em nível de instrução normativa publicada pelo Estado. Mais uma instrução também normativa relativamente a fármacos, entrega direta, entrega direta para terceiros, que foram adotados os procedimentos do ajuste CINIEF 13 de 2013, relacionado à entrega de bens e mercadorias a terceiros adquiridos por órgãos ou entidades da administração pública direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, suas autarquias e fundações, assim como estabeleceu que nas operações com fármacos e medicamentos as entregas possam ser realizadas diretamente a terceiros, cuja atividade econômica seja exclusivamente a prestação de serviços de logística. Então, para facilitar realmente a entrega dos produtos que envolve realmente medicamentos, fármacos, então a entrega direta a terceiros, já que é realmente a função dos órgãos públicos atender às necessidades da população. Então eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao IPI e ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Abrindo a parte final do painel tributário de hoje, gostaria de iniciar informando que já se encontra à disposição no portal do E-Social os layouts da versão S1.1 beta do E-Social, que incorporaram as evoluções previstas nas minutas das notas de documentação evolutiva que tratam da informação das reclamatórias trabalhistas e do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho no E-Social. No que se refere às informações relativas ao imposto de renda retido na fonte, a nova versão incorpora apenas os ajustes necessários para a inclusão deste tributo na DCTF-Web, o que deverá ocorrer a partir do período de apuração maio de 2023. Segundo a nota divulgada no portal, a nova versão não contém todos os ajustes necessários para a substituição da DIRF, os quais serão incluídos em novo versionamento a ser oportunamente publicado pela Receita Federal. Além disso, atendendo à solicitação das empresas, o cronograma de implantação no ambiente de produção foi alterado. A implantação no ambiente de produção terá seu prazo de início em 16 de janeiro de 2023, sendo que as alterações dos eventos remuneratórios destinadas à apuração do imposto de renda para a DCTF-Web entrarão em produção apenas a partir do período de apuração março de 2023. Já o período de convivência das versões S1.0 e S1.1 irá até o dia 19 de março de 2023. Também foi publicado no portal do E-Social a nota técnica número 6, que trouxe ajuste nos layouts da versão S1.0 dos eventos do E-Social. Ocorreram alterações tanto nos ambientes de produção quanto no ambiente de produção restrita. Portanto, recomendo aos usuários do Recursos Humanos das empresas que visitem o portal do E-Social para ficarem
Também foi publicado no portal do E-Social a nota técnica número 6, que trouxe ajuste nos layouts da versão S1.0 dos eventos do E-Social, ocorrendo alterações tanto nos ambientes de produção quanto no ambiente de produção restrita. Portanto, recomendo aos usuários da área de recursos humanos das empresas que visitem o portal do E-Social para verificarem se as alterações promovidas afetam o seu dia a dia de trabalho. E por fim, apesar das questões voltadas à legislação trabalhista não fazerem parte do escopo dos nossos encontros, gostaria de concluir o painel tributário de hoje compartilhando com vocês duas decisões recentes que certamente interessam e muito aos operadores da área de recursos humanos. A primeira delas é que, em decisões de primeira e segunda instâncias, a Justiça do Trabalho tem validado as demissões por justa causa de trabalhadores que se recusam a tomar vacina contra a Covid-19. Essa motivação do desligamento por justa causa ocorre quando a comprovação da vacina é imposta como condição para o retorno do empregado ao regime presencial ou híbrido de trabalho. O entendimento é no sentido de que a recusa por parte do trabalhador caracteriza uma falta grave. Destaca-se que esse tema ainda não foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A outra decisão que gostaria de trazer para vocês refere-se ao pagamento da dobra das férias. Na semana passada foi publicada a ementa do julgamento do Supremo Tribunal Federal, julgando inconstitucional a súmula número 450 do Tribunal Superior do Trabalho. Para quem não lembra, essa súmula determinava que as férias pagas fora do prazo, ainda que concedidas dentro do respectivo período concessivo, deveriam ser pagas em dobro. Ou seja, quem não pagava as férias até 2 dias antes do início do gozo, deveria pagá-la em valor dobrado. A decisão do STF foi no sentido de que o pagamento da dobra somente é devido quando as férias são concedidas fim do seu respectivo período concessivo. Dessa forma, a partir de agora, ocorrendo atraso no pagamento das férias, a penalidade a ser imposta será aquela de R$ 170,26 por trabalhador em situação irregular e não mais a dobra das férias. Com essas informações concluímos as novidades do painel tributário dessa semana. Desejo um ótimo dia de trabalho a todos e, ainda que atrasado, um forte abraço a todos os pais que acompanham os nossos encontros semanais.